invasivo. Então, toda vez que nós podemos ser menos invasivos na questão da proteção do paciente, quer dizer, um paciente de 70 anos, que tem um benefício enorme, tem. Mas se nós podemos resolver de forma clínica, aí para ele é mais seguro, por questão de precaução, otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nesses próximos dias a necessidade ou não desse procedimento. Provavelmente nós o faremos lá para segunda-feira, que é o tempo bom para ele poder responder a essa medicação. Depois da visita feita ao pai, o senador Flávio Bolsonaro, desculpa, só para explicar melhor, o senador Flávio Bolsonaro esteve hoje no hospital e depois da visita, o senador leu uma carta escrita de próprio punho por Jair Bolsonaro. Nós temos aqui no telão exatamente essa carta, são 5 parágrafos onde o ex-presidente reforça a indicação de Flávio para ser pré-candidato à presidência. Fala na missão que o senador terá para resgatar o país, ele usa essa palavra, resgatar, e preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Jair Bolsonaro continua no penúltimo parágrafo com uma explicação política à indicação do filho. Ali está escrito: ele é a continuidade do caminho de prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito, escreve Jair Bolsonaro, que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Eu vou conversar agora com o nosso analista Pedro Venceslau e também com Caio Junqueira, até para a gente entender toda a conjuntura política e também de saúde. A gente está vendo pelo médico e isso é importante a gente ter. Mas é importante também a gente ter a conjuntura política. E eu começo com o Pedro Venceslau, que já está aqui no nosso estúdio. Pedro, a confirmação de Jair Bolsonaro, de que Bolsonaro deu a pré-candidatura de Flávio à presidência, já repercutiu bastante, naturalmente, na base bolsonarista. Essa confirmação na carta escrita de próprio punho pelo pai, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Exatamente, porque a explicação original era que ela tem online, acabou não acontecendo e nessa entrevista desse uma declaração contundente para dissipar qualquer dúvida de que Flávio Bolsonaro é de fato o escolhido. Houve uma divisão na família, uma ala, e no bolsonarismo, uma ala achava que era melhor não conceder essa entrevista agora, outra ala achava que era o momento porque era necessário fazer esse gesto. Como não aconteceu a entrevista, então a solução encontrada foi que essa carta fosse divulgada, uma carta feita de próprio punho, porque também há um certo clima de questionamento entre aliados de Bolsonaro, no Centrão, sobre até que ponto Bolsonaro está realmente convicto de que Flávio Bolsonaro é a melhor opção. Pois bem, então essa carta foi escrita e logo em seguida os bolsonaristas passaram a divulgar nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial que simula Jair Bolsonaro escrevendo essa carta, inclusive simula a voz de Jair Bolsonaro. A inteligência artificial, né, Márcio, é um instrumento relativamente barato, simples, mas que deve ser muito utilizado no ano que vem. Vai ser a primeira eleição no Brasil com inteligência artificial e talvez seja a única forma que os bolsonaristas vão ter para fazer a tentativa de transferência de votos para os candidatos apoiados pelo ex-presidente da República. Lembrando aqui, para concluir, que em 2018, antes de ser preso, o Lula tomou uma providência, organizou uma espécie de estúdio no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e, 4 dias antes de ir para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, gravou uma série de vídeos com aliados de vários estados, vídeos que foram utilizados depois na campanha. Bolsonaro não fez isso até porque ainda não há uma definição clara, um mapa político do partido e também não se sabia ainda quem seria o candidato quando ele foi para o regime domiciliar. E esse vídeo foi compartilhado por lideranças como Rogério Marinho, Tomé Duque, Mário Frias, vários bolsonaristas então divulgaram esse vídeo de inteligência artificial. Caio, boa noite para você também, amigo. Eu destaco aqui um trecho dessa carta onde o Bolsonaro escreveu: preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Aqui a interpretação que alguns fazem seria o reconhecimento de que é preciso preservar não apenas a representação, como escreveu Bolsonaro, mas o próprio sobrenome
para que ele não desapareça durante a campanha, né, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio, Pedro, boa noite a todos. Márcio, é uma carta, ela já é uma surpresa para o momento, né? Ela foi apresentada hoje, 12 horas depois da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ir às redes